Comunico a todos que eu habilitei a gravação da apresentação. Edmilson, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença. Aos presentes também eu agradeço bastante a inscrição e a participação no evento. Edmilson, o tempo é seu. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer aqui poder contar um pouquinho da minha experiência aqui, poder colaborar aí com vocês aí, de alguma maneira, tá? Eu queria falar um pouquinho aqui de como funciona as engenharias em empresas que não são de engenharia, que não é o core business da empresa, tá? Eu me lembro quando eu estava me formando, né? O meu foco era conseguir trabalhar numa empresa de engenharia, numa grande empresa, fazer grandes obras, né? E aí minha trajetória foi um pouquinho diferente, né? Eu acabei indo mais para o mundo corporativo, e hoje é engraçado que até alguns colegas acabam me questionando, né? Pô, quando é que você vai voltar a trabalhar no seu ramo, na engenharia, né? E aí eu tenho que explicar um pouquinho de como é que é meu dia a dia para eles, tá? Aqui está um pouquinho o que o professor já fez a apresentação, tá? Ao final vou deixar meus contatos para vocês darem uma olhada, tá? Rapidamente aqui minha trajetória, né? Eu basicamente durante a faculdade eu fiz estágio em construtoras, voltado mais para residencial, tanto condomínios verticais como horizontais. Me formei numa época que não era a melhor no mercado de trabalho, tá? E fui trabalhar numa empresa chamada Gomes Lourenço, acho que ela existe até hoje, ela faz obras públicas, tá? Eu fui trabalhar numa obra de urbanização de favelas, tá? Era um ambiente bem desafiador para a gente ali conseguir executar aquelas atividades, tá? Logo na sequência, eu fui para o Unibanco, aí já saí do mundo da construtora e comecei a me questionar, poxa, um banco, né? Como assim? Lá eu atuei basicamente em manutenção predial, depois eu atuei em obras no varejo, né? Então era reformas de agências, né? Modernização, novos pontos. E depois a gente implementou ali uma parte de PMO, né? Que era uma parte de escritório de projetos, que a gente controlava os avanços físicos e financeiros dos projetos, riscos, etc. E por fim, de 2009 para cá, eu estou no Itaú, tá? Com a fusão das empresas, eu fui implementar o PMO no Itaú, que não tinha. Depois eu saí um pouquinho do mundo de engenharia, fui atuar em orçamento e indicadores de outras áreas. Depois eu voltei a atuar com obras, mas agora em prédios administrativos. E sou responsável também pela gestão dos contratos de aluguel do Itaú, tá? Qual que é o meu objetivo aqui, né? Mostrar o quanto que o engenheiro ele pode ser necessário e importante no ambiente corporativo, tá? Rapidamente, né? Vou dar uma visão de onde eu trabalho atualmente, né? O Itaú, né? Ele tem como missão ser um banco líder em performance sustentável e satisfação do cliente. Então, nosso foco é atender o cliente, tá? O meu foco maior é o cliente interno, são as áreas de negócios que ocupam os espaços corporativos. Então, eu tenho que prover para eles um ambiente onde eles possam fazer negócios e gerar as receitas para o banco, né? Vocês estão sabendo da situação que o mundo vive hoje de pandemia, né? Notem que as receitas das empresas diminuíram, né? E para manter o índice de eficiência de uma empresa, não tem alternativa a não ser reduzir as despesas. Então, o nosso foco prioritário aqui é fazer mais com menos, tá? Vou dar alguns dados aqui do Itaú para vocês terem uma certa noção da grandiosidade que é, tá? Então, nós temos 42 polos administrativos, tá? Não estou falando nem de agências, tá, gente? Eu só atuo em prédios, então estou dando uma visão só dos escritórios corporativos, tá? Aproximadamente 750 mil metros quadrados. A gente tem um consumo de 372 mil metros cúbicos de água por ano, equivale a 150 piscinas olímpicas. Nós consumimos 90 gigawatts ano, né? Aproximadamente
quase 40 mil casas populares. Nós temos 36 mil colaboradores atendidos em São Paulo, tá? Equivale à cidade de Aparecida. Nós temos 1.000 colaboradores terceirizados, mais de 70 fornecedores atuando só na operação. Temos 85 mil manutenções por ano e temos mais de 27 mil ativos de infraestrutura. Tá? Esses ativos são essencialmente equipamentos que a gente faz manutenção e opera. Tá? Vou falar agora de alguns sistemas que são fundamentais para o funcionamento de uma empresa. Tá? Aqui eu vou falar um pouco da minha experiência no Itaú, mas ela funciona para qualquer outra empresa. Né? A gente conversa com várias outras empresas, né, com pares nossos, e o objetivo é o mesmo. Né? Então, vou falar um pouquinho do sistema elétrico inicialmente. Tá? Essas empresas, elas são essencialmente... como é que eu posso dizer? Elas são dependentes da energia elétrica. Nada acontece sem energia elétrica, tá? Então, a gente acaba criando uma infraestrutura bastante robusta que você acaba não vendo em qualquer ambiente, tá? Então, a concessionária fornece energia aqui para a gente, tá? E a gente fica alimentado, né? De repente, cai a energia. Em algum momento depois restabelece. Notem que essa pequena piscada coloca em risco toda a operação financeira do Itaú. Tá? Imagina que durante essa pequena pausa você está lá sacando um dinheiro no caixa eletrônico ou está pagando, fazendo alguma transação em um restaurante, pagando uma conta. Cai a conexão e você perde aquilo lá, né? Eventualmente, você está comprando alguma coisa, cai a conexão, você desiste da compra. Então, imagina o prejuízo que isso pode gerar para os nossos clientes externos, né? Então, nós temos que prover um sistema elétrico que mitigue esse tipo de acontecimento, tá? Então, tem um esboço aqui de como é que funciona mais ou menos, tá? Então, as concessionárias fornecem energia, ela vem até um transformador. Esse transformador, ele alimenta aqui um banco de baterias de um no-break e a energia ela alimenta equipamentos, no geral, estações de trabalho não críticas, iluminação. E atende essa parte mais crítica, que é a parte de TI, data center, as estações de trabalho crítica, por exemplo, uma mesa de operações, um câmbio, uma tesouraria, e a iluminação emergencial por segurança, né? Em algum momento, essa energia é interrompida, cai alguma fase da concessionária e o nosso no-break ele entra aqui de forma imperceptível para atender essas cargas críticas. Tá? O no-break ele é um equipamento bastante caro e ele deve ser dimensionado exatamente para essas cargas mais críticas, onde ele não pode sofrer nenhuma interrupção, por isso que ele se torna imperceptível. A partir do momento que entrou no break, tem-se um tempo para a entrada do gerador, para voltar a restabelecer a energia nos outros equipamentos, nas outras estações, nas áreas menos críticas, ok? Simulando um pouquinho aqui, beleza, Edmilson, mas você coloca lá um gerador e um no-break, e o que acontece se der pau no no-break? A gente trabalha com contingência, caiu um gerador, entra um outro gerador, caiu um transformador, um no-break, entra um outro no-break, entra um outro gerador. Então, dependendo do ambiente que nós temos uma contingência da contingência, tá? Isso é muito comum, principalmente em prédios de data center, onde a gente não pode ter nenhuma oscilação de energia. Tá? Um outro ponto que a gente está explorando agora com um pouquinho mais força é a energia solar. Tá? Vocês devem imaginar que em prédios administrativos a gente ainda tem pouca oportunidade, tá? E pelo dimensionamento das lajes de cobertura que nós temos, né? Quando a gente pega fazendas de energia solar, a área é muito mais ampla e muito mais proveitosa. Mas aqui a gente tem um exemplo do que a gente implementou, que gera uma potência de 100 kW, que ela equivale a 14 mil lâmpadas, a 2.200 recargas
do Tesla, que tem uma autonomia de 400 km, ou seja, ele pode rodar 880 mil quilômetros com essa potência. É um investimento já relativamente baixo, 400 mil reais, um tempo de implementação baixíssimo, e já está se pagando em 5 anos. Tá? Então, o que a gente quer dizer aqui é que este mercado ele vem sendo mais atrativo, mais competitivo, com novas tecnologias, e mais baratas, mais eficientes, e o payback está baixando cada vez mais, né? Ou seja, mais cedo a gente tem o retorno sobre esse investimento. Tá? Nós temos, por curiosidade, nós estamos construindo uma nova torre ali na nossa sede, e essa nova torre já vai ser construída com uma fachada com captação de energia solar. Tá? Então isso aqui está em bastante evolução. E no mundo de agências, aqui só complementando, também está sendo bastante explorado. Tá? E agora o sistema de ar-condicionado, né? Existe uma legal que a gente não pode funcionar se eu não tiver um ambiente climatizado, uma vez que a gente não tem prédios atualmente com janelas removíveis, ou seja, que eu posso abrir a janela para circular, né? Então a gente acaba instalando ar-condicionado e tem que manter o sistema operacional, né? Como é que funciona o sistema de ar-condicionado, né? O equipamento convencional que você tem na casa de vocês, ou talvez na faculdade, ele vai atender aqui, sei lá, um exemplo aqui fictício, ele vai atender a 25 metros quadrados, né? Uma torre, nós temos 5 torres aqui na nossa sede e estamos construindo a 6ª torre, né? Uma dessas torres tem 20 mil metros quadrados, tá? Seria necessário instalar mais ou menos 800 equipamentos, né? A gente teria alguma coisa nessa situação aqui, né? Todo mundo deve concordar que não é algo inteligente e muito menos bonito, né? Então, a gente passa a instalar um equipamento de ar-condicionado central, uma maior eficiência, onde a gente tem um controle maior sobre isto, tá? Então, aqui tem um sistema que troca a água, o ar frio, o ar quente pelo ar frio, né, no ambiente de escritório, refrigerando, né? Tem o equipamento aqui ilustrando, né? Ele é um sistema bombeado, então ele traz a água quente aqui, ele passa por um resfriador, vai na torre de resfriamento e volta bombeando aqui uma água fria e voltando para o sistema novamente, climatizando os escritórios. Tá? Aqui, para vocês terem ideia, um porte dos equipamentos, vocês devem conhecer também, né? Temos torres de resfriamentos, temos os resfriadores, temos as bombas para circular a água. Então, é um sistema bastante robusto e complexo. Em muitos dos nossos prédios, nós temos esse sistema contingenciado, ok? Ou seja, se uma torre dessa falhar, outra torre entra e a gente não fica sem o ar-condicionado. Quero trazer para vocês aqui um exemplo que nós instalamos num dos nossos prédios, onde nós tínhamos falta de energia, ou seja, a concessionária ela não tinha toda a demanda de energia que nós precisávamos para implantar o site. Tá? Nós trouxemos, então, uma solução do Japão, que é um ar-condicionado a gás. Né? Nós tínhamos disponibilidade da Comgás para fornecer o gás, e esses equipamentos eles funcionam a gás e não a energia. Né? A concessionária de energia ela demoraria aproximadamente 20 meses para implementar essa demanda nova de energia, e a gente não tinha tempo para isso. Então, trouxemos equipamentos a gás, instalamos eles, e contingenciando, por uma eventual falta de gás, nós instalamos os equipamentos, num segundo momento, a energia elétrica. Tá? Um outro sistema que nós temos também, aqui eu estou tentando exemplificar vários sistemas que nós temos num prédio, para vocês entenderem que é bastante complexo a operação dele, né? E exige a participação de diversos profissionais das engenharias. Daqui a pouco eu falo um pouquinho alguns dos profissionais que nós temos trabalhando com a gente. Tá? Então nós temos o esgoto bruto, que a gente tem normalmente em qualquer edificação. Tá? A gente recolhe esse esgoto, passa por uma peneira, tem um tanque equalizador, passa por uma membrana para reter os micro-organismos,
faz uma osmose reversa, isso aí vocês devem ter estudado aí com mais detalhes, aqui só estou esquematizando, e a gente chega numa água tratada, que eu redistribuo ele para usos menos nobres, né? Vaso sanitário, rega de jardim, alguma coisa desse tipo. Então, isso a gente tem também nos nossos principais prédios. Isso é uma medida economizadora, né? Porque eu implanto a ETE e eu consigo ter um consumo menor de água, né? Como eu falei lá no começo, a busca constante por eficiência e redução de despesa. Fora que isso me traz uma pontuação em diversos índices econômicos, né? Eu consigo pontuar na ISO, numa certificação ISO, consigo pontuar no índice Dow Jones, então ele me traz diversos benefícios indiretos aqui, tá? O que mais? Eu falei um pouquinho dos nossos prédios, né? Nós temos muitos, 42 prédios, eu citei lá no começo, né? Como é que a gente monitora tudo isso, né? Como é que a gente consegue operar isso, né? Falei aqui que na nossa sede são 5 torres, cada torre com 12 andares, é muita gente trabalhando lá, tem 12 mil posições fixas, 3 mil visitantes e 5 mil terceirizados que fazem o prédio operar, seja com recepção, limpeza, manutenção predial, enfim. Então, nós temos uma série de ativos, são os equipamentos nossos, tá? Então, tem chillers, snowbreak, geradores, controladores de temperatura, todos os equipamentos que vocês imaginarem no prédio são ativos nossos, tá? Eles estão ligados por controladoras, as controladoras, elas ajudam a capturar as informações desses equipamentos, que através aqui de uma central de telecom, ela transmite os dados para uma camada de monitoração de TI aqui para computadores, que centraliza essa informação, e nos apresentam aqui num centro de operações todas as informações necessárias sobre a operação desses ativos, tá? Nós temos hoje aqui, na nossa sede, esse centro de operações, que é um dos mais modernos da América, tá? E a gente consegue monitorar todos os nossos sites por aqui, tá? É algo que vale uma visita técnica aqui, a gente pode até alinhar lá para eventualmente conseguir que vocês façam uma visita aqui. É a última tecnologia que tem em monitoração e operação de prédios administrativos, tá? Tem uma equipe 24 horas, 30 pessoas, tá? Supervisiona todos os prédios, ou seja, ele não monitora só o meu prédio que eu atuo, que está instalado em centro de operações. Todos os prédios do Brasil eu consigo visualizar por aqui. Eu tenho uma centralização da comunicação, uma vez que eu tenho informação de todos. Eu consigo monitorar a iluminação de todos os prédios, de todos os andares, de todos os setores através daqui. Então, eu tenho uma central de atendimento que eu consigo ligar e desligar a iluminação de algum setor. Por exemplo, várias vezes eu precisei ficar até um pouco mais tarde, né? Então, tem uma programação através de uma automação onde tem um horário de ligar e desligar a iluminação, né? Eventualmente, eu precisei ficar um pouco mais tarde, eu pego o telefone e ligo, estou no 10º andar da torre tal, no setor amarelo. Eles vão lá e ligam a iluminação para mim, mesmo eu estando em outro prédio. Ele opera os geradores através de uma avaliação de clima, ou seja, nós temos aqui uma parceria com o Climatempo que me fornece informações sobre o clima da região de cada um dos nossos prédios, dizendo se naquele momento vai chover ou não, se vai ser chuva forte ou não, para eu já acionar os geradores e não ter aquele pico de desligamento de energia, né? Então, a gente já consegue fazer uma operação planejada aqui para que evite o máximo possível a gente ter aquela pequena oscilação, né? Eu consigo operar todo o sistema de ar-condicionado, o sistema de incêndio também, a gente acaba supervisionando por aqui para ver se alarmou alguma coisa, se é um alarme falso, se não. Os elevadores, a gente consegue monitorar se todos os carros estão circulando, se tem algum carro parado, se tem algum usuário dentro dele. A gente monitora a eficiência dos nossos equipamentos. Esse equipamento está trabalhando no pico, eu preciso colocar um outro para equilibrar a carga, distribuir isso.
ele está sendo utilizado da melhor maneira ou não. Os alarmes também são monitorados por aqui. Tudo isso vai para um sistema de telemetria, onde as pessoas geram indicadores, geram relatórios e fazem as análises para a gente poder tomar ação. Tá? Bom, uma vez o prédio estabelecido, operando com esse sistema, imagina o quanto dessa população que quer ser melhor atendida para gerar melhores negócios e trazer mais rentabilidade para a empresa, né? Os equipamentos, eles têm uma qualidade surpreendente e os prédios, eu falo que eles são organismos vivos, porque a ocupação dele, o uso dele muda constantemente. É uma área que cresce, é uma área que diminui, é uma área que precisa implementar um command center, é uma área que precisa de um auditório, é uma área que precisa de um treinamento, e isso é muito dinâmico. Então, a gente constantemente está adequando o espaço para atender isto. Como é que eu atendo 100 mil clientes internos, que é mais ou menos a população que nós temos no Itaú, entre prédios administrativos e agências? Então, uma infinidade de gente pedindo coisa para a gente, né? Então, como é que a gente pode gerenciar isto, né? As pessoas costumam falar, pô, mas o Itaú é rico, tem dinheiro, né? Sim, tem dinheiro, mas temos prioridades também, né? Nós temos acionistas, nós temos investimentos que temos que fazer e temos riscos a mitigar, né? Então, a gente ali, ainda no mundo de engenharia, a gente gerencia quais são os principais, os projetos prioritários para a gente implementar. Tá? Para isso, a gente conta com diversas especialidades da engenharia e arquitetura. Tá? Eles trabalham de uma forma engrenada, todo mundo se fala. Nós temos muitos projetos em andamento. Tá? E aqui eu estou falando deste público aqui no setor de engenharia. Tá? Então, assim, todos os projetos eles contemplam várias especialidades. A reforma de um andar, né? Ele começa lá com um projeto de arquitetura, ele passa por civil, hidráulica, automação, ele vê uma questão ambiental, ele vê a parte mecânica de ar-condicionado, eventualmente tem a exaustão, enfim, todo mundo se fala aqui com o objetivo comum de bolar a melhor solução técnica para aquele espaço. Onde esses profissionais podem atuar? O Itaú é conhecido por ser uma empresa de engenheiros, tá? Eles entendem que os engenheiros têm uma capacidade altíssima de raciocínio e controle e velocidade da informação. Então, você vê engenheiro em todas as áreas, tá? Você vê aqui na parte de engenharia, na parte de patrimônio, na parte de legalização, que é uma área responsável por conseguir os documentos para a operação do site, né? Seja ele a VCB, a BITS, ele ponto, enfim, tudo que vocês imaginarem de documentação legal. Na parte de finanças, né, que os engenheiros têm muita habilidade com números, então a parte de finanças também contrata muitos engenheiros. A parte de auditoria também, que ajuda na investigação de vários processos, mesmo os não voltados para a engenharia. Na parte de real estate, onde ele faz a gestão dos imóveis, né, locação, aquisição, distratos, enfim, pela dinâmica aqui da nossa ocupação. Eles atuam na parte de compras, né? Então tem engenheiros que fazem as contratações para a equipe de engenharia, né? Então é uma pessoa que está inserida nesse mundo e tem essa formação facilita na negociação e no entendimento. Tem uma parte de homologação técnica, onde os engenheiros também validam os fornecedores, né? Seja de mobiliário ou equipamentos, eles estão fortemente envolvidos nisso. Tá? E eu costumo falar aqui que uma empresa deste porte é uma empresa onde a gente vai ter o maior leque de oportunidades de aprendizado em relação a tipos de obras. Né? Nós temos empresas onde são focadas em edifícios residenciais,
empresas voltadas para fundações, empresas voltadas para ar-condicionado, ocupação de algum espaço. Aqui a gente tem uma infinidade de tipos de obras que a gente pode fazer. Ou seja, tudo que você imaginar de adequação de um espaço para atender qualquer público que passa 10, 12, 15 horas em um centro empresarial, a gente faz. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Então, vai desde uma recepção que nós fazemos a um sistema de geração de energia, salas de treinamento, cinema, biblioteca, refeitório, data center, ar-condicionado. Então, aqui, tentei simplificar um pouquinho aqui os tipos de obras. E aí vocês podem fazer uma relação desse tipo de obras com a quantidade de especialistas diferentes que podem ter aqui, tá? Então, o engenheiro de automação aqui, ele é fundamental para a gente, porque a automação hoje em dia é um processo que nos traz uma maior eficiência, né? Eu consigo fazer de uma forma bastante simples a gestão da nossa operação no site, entendeu? Então, ele é fundamental. E todos os outros, né? O engenheiro de produção vai ajudar nos controles, nos processos, nas melhorias, o civil, o eletricista e por aí vai. Como é que a gente faz tudo isso, né? Todas aquelas 100 mil pessoas, cada um com seus objetivos, nos pedindo coisas, né? Então, entra aqui mais um pouquinho na linha talvez, da produção, tá? Nós desenvolvemos aqui, através de um engenheiro de computação, um portal onde a gente cadastra as nossas demandas, tá? Então, a gente prioriza as demandas desta maneira, né? A gente pega esse portal e a gente pega todo o backlog de desejos e necessidades, né? Então, todo mundo que precisa de algum espaço novo, alguma infraestrutura nova, ele cadastra essa demanda lá, né? E ele vai entrar no processo de priorização como qualquer outro lugar, né? Às vezes é uma demanda crítica, às vezes é um desejo só, né? Vai facilitar um pouco o dia a dia dele. E a gente, nessa primeira etapa, a gente pega todas essas demandas aqui. Numa segunda etapa, a gente vê se está aderente ao plano diretor. O plano diretor nosso aqui não é o plano diretor municipal, é um plano diretor para saber se aqueles prédios, aqueles endereços, eles tendem a permanecer ou não, né? Como eu disse, né, o mundo, os prédios são vivos aqui, né? Então, uma hora eu tenho um prédio, outra hora eu não tenho, eu me desfiz daquele. Então, a gente precisa aderir se aquela demanda que estão me pedindo, aquela reforma daquele andar que estão me pedindo, naquele determinado prédio, saber se aquele prédio tem previsão de ficar ou se ele tem previsão de sair, tá? Uma vez sendo aderente ao plano diretor, a gente vai priorizar as demandas que são legais e que têm risco operacional, né? Legal é algum que tem que atender alguma norma, alguma legislação, e risco operacional se coloca em risco a operação do site, né? Por exemplo, fornecimento de energia, né? Então, de repente, uma demanda de atualização da entrada de energia em um site, ela é muito prioritária, porque se falhar ali, todo o site para de operar, né? Depois a gente avalia a quantidade de pessoas que são beneficiadas com esse projeto e, não menos importante, muito pelo contrário, mais importante, se tem VPL positivo, ou seja, se ele traz retorno para a gente, né? Seja ele trazendo alguma receita, né? Como a gente implementando lá uma estação de tratamento de esgoto ou um sistema de geração de energia, ou se a gente tem algum custo evitado implementando aquele projeto, né? Por exemplo, eu acho que eu mencionei ali uma obra de salas de treinamento. Pô, sala de treinamento parece simples, né? Sim, simples, né? A gente precisa pegar um espaço, adequá-lo todo ele em salas de aula, com projetores, com mobiliário diferenciado, com laboratórios de informática e sistema de ar-condicionado, automação, controle de acesso, tudo isso automatizado no centro de operações para ver se está operando, dentro das normas e das leis, e o objetivo, na verdade, maior dessa sala de treinamento é eu evitar o custo em alugar espaços de treinamento para a gente treinar as equipes, tá? Então, aqui eu tenho um custo evitado. Ao invés de eu gastar 10 mil reais alugando uma sala de treinamento, eu tenho uma sala aqui que eu consigo criar uma agenda para eles.
Então, assim, isso tem vários segmentos, né? Então, tem treinamento, tem ambulatório, tem de tudo que vocês imaginar. Então, a gente toma diversas ações para conseguir minimizar esses custos, tá? Aqui, eu trouxe para vocês aqui um macrofluxo de um processo de uma reforma de um andar, tá? Então, imagina que aqui nós priorizamos um projeto que é a reforma de um andar, tá? Esse andar, sei lá, ele tem 1.500 metros quadrados, ele suporta 200 posições de trabalho, tá? Como é que funciona o processo disso? Eu tenho um solicitante, que pode ser uma área cliente, um usuário, eu tenho uma equipe de projetos, uma equipe de obras e uma equipe de compras, tá? Então, o solicitante ele acaba informando a necessidade dele lá naquele portal, é priorizado e é aprovado, tá? O time de projetos agenda uma reunião com ele para entender qual que é a necessidade dele e poder desenhar um escopo, tentar entender qual que é o que ele precisa de recursos para implementar naquele espaço. É feita uma reunião de entendimento com o cliente, com a equipe de projetos, com a equipe de obras, onde a gente vai destrinchar todo o programa de necessidade deles, tá? A equipe de projetos acaba elaborando um layout, né, para orientar se atende ou não, apresenta para ele esse layout, para ele aprovar ou não. Não aprovando, ele entra no looping aqui, então ele sofre diversas revisões até chegar num layout onde atenda na plenitude ele. Uma vez aprovado, a equipe de projetos e de obras elabora um grau Z e um cronograma, que na verdade é uma estimativa de custo e prazo de implementação para ver se ainda assim atende, né? E apresenta ao cliente, né? E eventualmente pode falar assim, cara, eu topo fazer essa reforma do andar, mas esse custa R$1 milhão. O que você me apresentou custa 2. Então vamos voltar para a prancheta aqui e revisar o programa de necessidades, elaborar um novo layout e apresentar um novo estimativa de custo e prazo de implementação. Uma vez aprovado, o time de projetos programa a execução deste novo projeto. Envolve lá algum especialista de compras de engenharia para contratar os projetos e, de acordo com esse programa de necessidades aqui, orientar os projetistas a executar este projeto com todas as especialidades, sejam elas arquitetura, ar-condicionado, automação, elétrica e o que mais for necessário. Eles entregam para o time de obras um projeto executivo, uma planilha orçamentária. De novo, eles desenvolvem o time de compras para fazer as contratações de todos esses itens. Esses itens, geralmente, eles são muito fragmentados na compra, para poder não ter bitributação, ou seja, dificilmente a gente vai fazer um processo aqui turnkey, onde é o pacote inteiro, né? Então é muito melhor eu comprar o equipamento direto na Hitachi do que eu comprar com uma ATIE da vida, né? Então a ATIE vai me colocar a bitributação em cima e acaba ficando mais caro. Então a gente acaba quebrando tudo, né? Ar-condicionado, mobiliário, revestimento, luminária, então portas automáticas, a gente acaba quebrando tudo isso e colocando na mão de um gerenciador, né? Que junto com o nosso gestor aqui vai implementar esta obra. Então ele executa a obra, uma vez executada a obra, a gente ocupa o espaço com as pessoas e finaliza o processo. Beleza. Aqui eu fui bastante generoso aqui no macrofluxo, tá? Ele tem muito mais detalhes que isso, não ia caber aqui nem num slide e nem no nosso tempo para falar, mas a gente pode bater um papinho depois para entender as outras interferências que a gente possa ter aqui. Como é que a gente gerencia tudo isso, né? Eu lá como gestor de obras, eu tenho vários projetos simultâneos, né? Como é que a gente monitora isso, né? Vários projetos, eu te falo que eu tenho 150 projetos em andamentos neste momento, tá? Daqueles todos os tipos, né? Eu tenho desmobilização de prédios, eu tenho reforma de andares, eu tenho ambulatórios que eu estou refazendo, eu tenho restaurantes, eu tenho uma galeria de serviços onde eu estou disponibilizando vários serviços para os nossos usuários, eu tenho novos endereços que a gente alugou e eu estou fazendo uma adequação do espaço para ocupar esse espaço. E
a gente monitora através de indicadores de desempenho. Não tem como, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Óbvio, não tenho autorização para apresentar todos os nossos indicadores aqui, mas ele é muito mais do que vocês estão vendo aqui, né? Então a gente controla um pouco os status físicos dele, né? Então quantos projetos do meu portfólio deste ano já concluí, quantos foram cancelados, quantos estão planejados, mas não iniciaram, quantos estão em andamento, nos que estão em andamento, em que status que ele está adiantado, está no prazo, ele requer uma atenção, ponto de atenção aqui para não escorregar, e quantos estão atrasados, qual que é a minha previsão aqui de encerramento de projetos ao longo dos meses, né? Então, eu tenho que, até o final do ano, finalizar 96 projetos, até o momento finalizei 35, é um pouco acima do que eu estava esperado, então antecipei alguns projetos aqui, legal. Aqui é uma visão onde a gente agrupa em macroetapas padronizadas para a gente controlar os diversos tipos de projetos, né? Então aqui eu fiz uma proposta aqui de macroetapas, né? Então tem uma parte de especificação, que é aquele lá do começo, que a gente está entendendo o programa de necessidades, tem uma parte de projeto, depois tem uma parte de aprovação de projeto com o time de legalização, orçamentação, contratação, execução e depois o controle de pendências também, né? Então a gente vai monitorando quantos projetos estão em cada etapa e qual o indicador físico. E o controle orçamentário, né, que ele é fundamental aqui para tomar de decisão, para ver se eu consigo aprovar um novo projeto ou não, né? Então a gente tem uma curva orçamentária aqui, essa curva aqui a gente tinha na época 310 milhões no ano, né? E aqui eu dei um exemplo que a gente gastou 95, alguém deve estar falando assim, nossa, parabéns, você está sendo eficiente, né? Era para ter gasto, sei lá, 130, né? Não estou sendo eficiente, né? Isso pode ser um problema, pode ser que eu estou retendo um dinheiro aqui e não estou aprovando novos projetos. Então, eu poderia estar fazendo um uso melhor desse dinheiro, né? De nada adianta eu ser eficiente aqui na gestão do meu projeto e entregar no final do ano um saving aqui que eu poderia ter sido muito mais eficiente, adequando outros espaços, ou preparando outros ambientes para que as áreas de negócio fossem mais produtivas, tá? Então, a gente monitora todos os projetos por indicadores, são diversos indicadores, nós temos avaliação de fornecedores, nós temos gestão de contratos, né? A gente é muito cobrado pelo tempo aqui, então a gente tem que ter vários contratos com vários fornecedores, com materiais à pronta entrega para a gente conseguir atender as demandas, tá? Então aqui essa foi só uma pequena visão de como a gente pode monitorar tudo isso. E é basicamente isso que eu trouxe para vocês, gente. Eu não queria me estender muito aqui nos slides, até passei talvez um pouco rápido demais, mas eu acho que seria mais interessante a gente trocar figurinha agora, entender como é que eu posso esclarecer algum ponto, aprofundar algum outro que vocês venham a ter dúvidas. Tudo bem? Professor, Léo? Legal, legal. Parabéns, Jimmy, pela apresentação. Achei que foi bastante esclarecedora, né? Principalmente para quem ainda não conhece muito dessa área mais administrativa das obras, né? Eu aqui acho que eu posso abrir já para perguntas, né? Se alguém tiver alguma pergunta, só levantar a mão, né? Tem um botãozinho de mão. Aqui foi no caso Rafael. Por favor, professor. Foi só para testar, né? Ah, tá. Mas se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Se não quiser, eu tenho uma coisa para falar, para perguntar, mas é que eu me coloco depois do senhor ou de alguma dúvida que eventualmente surgir. Obrigado, Edmilson, pela apresentação. Achei excelente, né? Uma visão muito interessante do trabalho do engenheiro civil, né? Nessa gestão predial, na gestão de facilities. Uma oportunidade super interessante, né? Adorei. Pessoal, espero que vocês aproveitem muito bem essa oportunidade desse bate-papo com o Edmilson, né? Vou deixar aberto para a pergunta de vocês. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mãozinha, como o El colocou, ou manda pelo chat que eu reproduzo, tá bom? Edmilson, muito obrigado pela apresentação mais uma vez. Imagina, aqui eu tentei despertar para vocês ali um pouco daquele anseio que eu tinha quando eu estava estudando, né? Que eu queria trabalhar numa construtora, né?
E talvez muitos de vocês queiram isso, né? E acabam não visualizando as grandes oportunidades que nós temos em outras empresas, né? Então, empresas que bem estruturadas, elas têm muitas oportunidades e você pode fazer longas carreiras ali, né? Percorrer diversas áreas, não só na engenharia, né? Então, os engenheiros eles são muito bem vistos no mercado de trabalho, né? Então, a operação de um site é bastante complexa, exige mesmo profissionais capacitados, técnicos, mas não só nessa área, entendeu? Eles podem avançar e percorrer em diversas outras áreas. Legal. Eu queria, no caso, talvez pedir para você falar um pouquinho mais, Jimmy, na situação, por exemplo, daquele que você falou, né, do procedimento que acontece para aprovar ou não o início de uma obra, né? Você tem todo aquele escalonamento ali, que você até apresentou no slide, e eu imagino que um daquele escalonamento, quando ele chega no final e é aprovado, ele passa a ser um desses 150 projetos que você disse que toca atualmente, né? A partir dali, como funciona? Isso é dirigido para uma pessoa específica? Essa pessoa se torna, entre aspas, um engenheiro responsável pela obra, pelo acontecimento da obra? Não sei, se você quiser. É isso aí, é isso aí. Isso. Então, assim, uma vez aprovado um projeto, eu acabo direcionando ele para algum engenheiro, um arquiteto da minha equipe, tá? De novo, eu tenho várias especialidades, tá? Tem arquitetos, tem engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro de produção, tem de tudo um pouco. Esse mix, ele é muito rico, tá? E eles se complementam, né? Um profissional conversa com o outro, estando na dúvida sobre as suas especialidades, tá? Então, uma vez aprovado esse projeto, o gestor do projeto, digamos assim, projeto papel, ele vai acionar a equipe de compras e contratar uma empresa projetista, né? E através do programa de necessidades, ele vai direcionando para o desenvolvimento do projeto, né? Pô, mas você não faz o projeto? Não, a gente faz a gestão do fornecedor que faz o projeto. Mas por que você não faz o projeto? Pô, porque cada engenheiro aqui tem 15, 30 projetos simultâneos. O cara não vai dar vazão, né? Então a gente direciona o programa de necessidades, eles vão desenvolvendo e fazendo validação com a gente até consensar o projeto. Uma vez o projeto bem avançado, né, o profissional ele pega esse projeto e vai apresentar para a área de operação, a manutenção predial, né, que no momento da finalização ele vai operar aquelas instalações, né. Então eles apresentam o projeto lá para uma área de facilities, para uma área de infraestrutura, né, validam o projeto, fazem pequenos ajustes, revisam e daí entregam para o time de obras. O projeto executivo validado, com condomínio, com operação, com todo mundo, com a legalização, parte para as contratações, e aí esse engenheiro também que vai ser responsável pela execução, vai entrar em contato com vários fornecedores e vai ter um gerenciador. O que esse gerenciador faz? Esse gerenciador, ele é o cara que vai estar full time no ambiente da obra, ou seja, ele vai fazer a integração de todos os fornecedores nossos, né? A transportadora, o pessoal de limpeza, o pessoal de mobiliário, de equipamento, vai solicitar os acessos para eles conseguirem entrar, vai fazer um cronograma detalhado de implementação, vai monitorar a questão financeira, as medições conforme o avanço físico dos projetos e, depois de implementado, que vai monitorar diariamente, 24 horas por dia, dependendo do tipo de obra, a qualidade do serviço e até a ocupação do espaço. Quando aí a gente entrega, simbolicamente, as chaves para a operação fazer a gestão daquele espaço. Óbvio, né? Isso é um mundo lindo, né? Ao longo de tudo isso aí tem as diversas interferências, pendências, aditivos de escopo, mudança, né? É um mundo bastante dinâmico para a gente atender. Então, assim, basicamente o profissional responsável pelo projeto, pela execução, eles gerem os fornecedores especializados nisso. Por isso que eu falei aqui, a gente aqui acaba tendo oportunidade de ter diversos projetos que a gente pega empresas especialistas para fazer determinado projeto, entendeu? É uma empresa especializada que vai fazer os ambulatórios, é outra que vai fazer um command center,
é outro que vai fazer um ambiente de data center, é outro que vai fazer impermeabilização. Então, cada um com a sua especialidade. E a gente aqui acaba sendo generalista, aprendendo um pouco de tudo e tendo a oportunidade de conhecer bastante coisa no mundo da engenharia. Legal, legal. Ainda mais uma pergunta que eu tenho. Esse que você apresentou até agora, me pareceu... desculpa, professor, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, nada. Pode continuar. Pelo que você me falou aí, parece todo um sistema bem integrado, né? Tanto de comunicação, questão orçamentária, de tempo e tudo mais. Aqui uma pergunta um pouco à parte do que você falou. Nos últimos tempos eu tenho estudado um pouco mais e feito alguns cursos de BIM, né, que é um sistema todo integrado, também que contempla alguma parte de obra, de projetos, orçamento, tempo, e aí vai variando a quantidade de Ds, né, que é BIM 4D, 5D, 6D, variando de acordo com a quantidade de informações que a gente coloca nesse sistema. Vocês têm trabalhado com alguma coisa do tipo? Quais softwares são os principais aí que você diria para trabalhar nessa área, né? Até para o pessoal se preparar para talvez trabalhar numa área do tipo, né? Eu acho que é uma tendência, né? Tanto a parte de projeto quanto operação, né? Trabalhar em BIM, né? Nós ainda não estamos trabalhando em BIM, tá? Nós estamos nos preparando para tal. Imagina a complexidade que é a gente fazer o tombamento de toda a operação para receber projetos em BIM. Não adianta só receber o projeto em BIM e conseguir operá-lo, né? Então, assim, tem que estar tudo casado. Então, a gente tem que ter um plano para tombar para uma operação em BIM e assim conseguir receber os projetos em BIM. É algo que, quando você está partindo do zero, ele é um pouco mais simples a implementação, apesar de complexo, né? Quando você tem uma estrutura super robusta dessa, a migração de um sistema convencional para um BIM é bastante desafiadora. Entendi. Legal. Professor? Muito bom. Legal, obrigado, Léo, pelas perguntas. Obrigado, Edmilson, pelas perguntas. Edmilson, vamos fazer 4 perguntas assim de orelhada mesmo, né? De dúvida e pergunta para a gente conversar e saber o que vocês estão fazendo, né? Porque às vezes a gente fica tão preso aqui dentro da universidade e às vezes as coisas acontecem no mundo empresarial e a gente fica alheio, né? Alienado dessas coisas. É a oportunidade para aprender com vocês, né? Sim. Então, eu acho que tenho 4 perguntas, assim, 4 coisas que eu queria saber. Muito se fala sobre as etiquetagens de edifícios, né? Selo do Aqua, selo do LEED, etc. Isso muito se fala para novos projetos, né? Para edifícios que vão ser implantados. E pouco se fala para edifícios que já existem, né? Que vão passar, talvez, por um retrofit, uma reforma para uma ocupação nova. E eu queria saber se vocês têm aplicado ou se vocês têm estudado esses selos de etiquetagem para essas ocupações que vocês fazem. Essa é a primeira pergunta, né? Tá bom. A segunda pergunta é mais no sentido de que eu vejo que vocês assim estão na crista da onda de usar novas tecnologias, novos sistemas construtivos. Assim, eu acho que como vocês têm grandes operações, fazem muitas coisas, às vezes fornecedores triviais se esgotam e vocês precisam apostar em novas tecnologias. Eu queria saber um pouquinho como é que vocês tratam essas novas tecnologias, como é que vocês avaliam, se vocês fazem estudos pilotos ou ocupações pilotos, e como é que vocês monitoram essas novas tecnologias e, se fazem, quais que você tem enxergado aí na sua experiência de novas tecnologias que você acredita que vão despontar fortemente nos próximos anos, que a gente tem que ficar ligado, né? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta, ela é mais assim de reflexão, né? Que nesse modelo aqui que a gente experimentou de pandemia, né? A gente percebeu que muita coisa no remoto deu certo, né? E aí talvez você acha que essa estrutura bancária, estrutura de operação bancária do back office, você acha que isso vai mudar bastante coisa para o remoto? Você acha que vai continuar nesse modelo presencial? E se mudar para o remoto, como é que vocês estudam monitorar essas condições também no remoto? Também é uma questão mais de reflexão nossa, mais de prospecção. E a quarta é uma pergunta, acho que mais operacional. Assim, eu percebi que vocês prospectam vários edifícios, né, para colocarem na operação de vocês.
Eu queria saber se vocês têm assim, uma lista de requisitos e critérios para que um prédio seja elegível para ser prospectado, né? Perfeito. Eu queria saber se vocês têm isso e como é que vocês tratam essa lista de requisitos para os prédios que podem ser ocupados. Acho que é isso, Perfeito. né? Maravilha. Excelentes perguntas. Falo que são excelentes porque me deixou numa saia justa aqui, né? Quando a gente se vê assim é porque a pergunta foi boa mesmo. Vou tentar responder da melhor maneira aqui, né? Sobre os selos, né? A primeira questão que o professor colocou, né? A gente está construindo uma nova torre e a gente está construindo um prédio também lá no Tatuapé, tá? É algo bem atípico para a gente, né? A gente não constrói prédios, né? A gente tem alguns prédios próprios, alguns locados, né? E dificilmente o banco vai deixar um dinheiro investido lá assim, né? Esses prédios, lógico, né? Nasceram já com certificação Green Built, caramba, tudo que você tiver de certificação tem. Os retrofits, eles têm muito mais o viés de contribuir, não para selos de sustentabilidade, mas pelo uso eficiente, tá? Então, nos nossos prédios, a gente tem trabalhado muito a certificação ISO 14001, que é uma certificação que fala um pouco da operação do site, do destino de resíduos, né? Quando a gente fala em obra, a gente tem muito disso, né? Então, fazer um descarte de uma forma sustentável, né? A gente teve um caso até outro dia que a gente precisa homologar um fornecedor, treinar ele para ele descartar o determinado resíduo no lugar apropriado, indicado pela norma, né? E teve um cara que acabou destinando no lugar errado e foi uma puta dor de cabeça aqui para a gente, né? Então, esse tipo de certificação de operação, ele tem mais valor para a gente do que um selo de sustentabilidade, certo? Ele, de fato, é um que pontua bastante Dow Jones, que aumenta aqui a confiabilidade da empresa e aumenta o valor da ação para o acionista, né? Então, é algo que, de fato, traz para a gente. Então, o Itaú, propriamente dito, ele trata a sustentabilidade não como abraçar a árvore, né? Mas como processos sustentáveis, né? Então, a gente fala muito de sustentabilidade em aqueles processos que a gente implementam, eles nos tragam maior produtividade e que eles sejam perpétuos, entendeu? Então, a gente está trabalhando muito mais nessa linha, tá? Então, em resumo, né? Edificações novas que são muito pontuais, eles nascem com Green Building, Gold, Platinum, enfim. Mas os que estão em operação, a gente busca mais as certificações, principalmente ISO 14001, tá? Segunda, que é mais difícil, né? Novas tecnologias, né? Tem muito expert no mundo, né? Todo mundo é expert em tudo e quer vender para o Itaú e quer colocar o nome dele lá e quer colocar que o Itaú é parceiro dele, né? A gente trata sempre com bastante cautela, né? Então, qualquer tipo de solução técnica, a gente trata com piloto, experimental, avalia os resultados, avalia custos de implementação e os custos recorrentes, tá? E eu vou dar um exemplo agora que vem casar um pouquinho com a terceira pergunta, né? A gente está contratando e desenvolvendo a quatro mãos, na verdade, assim, desenvolvendo não, está adaptando para a nossa necessidade, né? Um sistema de reserva de espaço, tá? Então, qual que é o objetivo aqui, né? Pensa no Cinemark, você vai chegar lá, eu quero a poltrona L14, né? Então, a gente está implementando um sistema deste para o futuro, né? No novo normal, onde eu vou fazer uma reserva em determinado prédio, em determinado andar. Então, hoje eu vou trabalhar ali no Jabaquara, na Torre Alfredo, no 10º andar. Eu consigo fazer uma reserva e aquele lugar está reservado para mim. Ah, não. Amanhã eu vou no Faria Lima. Então, assim, é um sistema já existe, ele era muito caro, né? E hoje ele está sendo mais flexível. Mas a gente ainda tem que adaptar nosso universo e ver como é que isso funciona, né?
O sistema de ar-condicionado a gás que eu falei lá atrás, no exemplo, foi também um processo inovatório que nós testamos antes, né? Pilotamos numa pequena área, vimos a confiabilidade do sistema, né? Então a gente é arrojado, mas é conservador, entendeu? A gente é aberto a novas tecnologias, sempre buscando eficiência, confiabilidade, mas a gente tem cautela na implementação, né? Para não sair o molho mais caro que o peixe. Tá? A terceira pergunta, o trabalho remoto. Esse é o desafio do momento, né? Eu trabalho, além da gestão das obras, eu trabalho com a gestão dos contratos de locação, né? Então, a gente está no momento aqui de planejar a ocupação dos edifícios para a gente ter uma ocupação mais eficiente. O que significa isso? A gente está implementando o home office, ele foi implementado meio a forceps, com super sucesso, todo mundo da noite para o dia com VPN na mão, trabalhando, eu estou desde março aqui, zero problema. Dado esse cenário, o banco, não tendo aquele volume de receitas que ele tinha, ele precisa baixar a despesa. Como é que a gente consegue contribuir baixando despesa? Devolvendo prédios alugados. Eu evito despesas de aluguel, condomínio, IPTU, energia, limpeza, todos os custos de ocupação referentes a um prédio corporativo, né? Eu devolvo prédios e faço um adensamento dessas pessoas. Então, hoje, nós estamos definindo quais são as áreas que vão trabalhar por quanto tempo de forma remota, né? Então, tem áreas que vão trabalhar todos os dias no escritório, 5 dias por semana. Tem áreas 4, 3, 2, tem áreas que nenhum dia vão, né? Então, esse mix de necessidades e possibilidades vão nos definir a quantidade de posições de trabalho que nós temos, consequentemente, a quantidade de prédios que nós precisamos ter. Então, a gente está aqui trabalhando nesse planejamento, em paralelo, trabalhando num novo modelo de layout de escritório. Como é que a gente vai trabalhar daqui para frente, né? Antes, cada um tinha sua posição de trabalho, conversava um com o outro, ia para uma sala de reunião. Hoje não, hoje está todo mundo no Teams aqui, é aquela gritaria do caramba. Imagina todo mundo aqui, eu e minha mulher trabalhando aqui em casa, a gente já sai no tapa, imagina 200 pessoas no andar, né? Vai parecer uma rave. Então, assim, a gente vai ter que preparar o espaço para suprir esse novo modelo de trabalho, né? Muito mais aquelas cabines de foco, que te dão mais privacidade, espaços colaborativos, rotativos. Então, a gente está desenhando esse modelo. Então, o primeiro ponto qual que é a necessidade que nós temos de espaço, como vamos trabalhar, e aí eu entro aqui devolvendo os outros prédios, fazendo alguns distratos, como a gente está fazendo, né? Então, e sobre a operação desse site de uma forma remota, a gente tem muita tecnologia envolvida, né? Vocês viram o centro de operação, né? Muito daquilo, os meus colegas que fazem a operação dos prédios, eles conseguem gerenciar remotamente, né? Então, esse centro de operações, eu comentei ali, se não me engano, tem 30 pessoas trabalhando, revezando lá em 24 horas, né? Então, essas 30 pessoas, elas vão estar presencial. Mas todas as outras pessoas envolvidas naquilo vão estar remotamente atuando e pontualmente vão estar presentes no site para determinada intervenção, né? Então, assim, a operação do site com as novas tecnologias tem sido cada vez mais viável, né? Então, faltava só aquele empurrãozinho para a gente quebrar o paradigma e trabalhar remotamente, né? Existe uma preocupação, né? Tem várias pessoas aí já levantando a bandeira, pô, estou trabalhando remoto desde março, né? Então posso ir para a Alemanha, morar lá? Existe um certo cuidado ainda, né? De novo, aqui a preocupação de não ser tão agressivo nisto, né? Ser mais cauteloso, porque imagina, eu vou para a Alemanha, dá pau no meu computador. E o que eu faço? Pego um voo, venho para o Brasil para eles trocarem meu computador? Então, tem uma série de cuidados ainda que a gente está vendo como é que a gente pode fazer, né? E por último, você falou de prospecção, né? Que é algo também que está na minha esteira aqui, que a gente faz bastante, né? Sim, temos um checklist de pré-requisitos, né? Primeira coisa, documentação legal. A gente não entra em nenhum prédio que não tem toda a documentação legal. A BITS, AVS, é pré-requisito, tá? Se não tiver isso,
já era, né? Por mais interessante comercialmente que for, a gente não tem autorização para fazer qualquer tipo de negociação, quanto menos firmar um contrato de aluguel, né? Depois, a gente fala muito sobre serviços, né? O que aquele endereço oferece de serviços? Sejam restaurantes, sejam transporte público, e também a parte de risco, né? Pô, é uma área que sujeita a alagamento, tem favela no entorno, a gente preza muito pela segurança dos colaboradores, né? Então, acho que são os 3 principais pilares aqui, tá? Documentação legal, os serviços e os riscos que aquilo lá oferece, tá? Então, quando a gente faz uma prospecção de endereço, a gente já dá essas premissas, eles já trazem uma mancha de oportunidades, eles trazem as oportunidades mapeadas num mapa e um estudo do entorno de cada uma daquelas opções lá para a gente avaliar, né? E aí, óbvio, né? Ele vem com, a gente chama aqui de long list, né? Chegam 50 opções, a gente faz uma triagem, faz uma short list, manda para o nosso cliente interno, que define qual que é o melhor endereço para ele, dado tudo aquilo lá, com estudo de viabilidade, né? Então a gente fala, ó, este endereço que você escolheu, ele vai custar tanto para implementar e vai gerar uma despesa recorrente de tanto por mês, né? Então, com base nessas informações, ele toma a decisão e a gente parte para a negociação dos valores de locação, de carência para ocupar, né? Então, a gente negocia sempre uma carência para a gente poder adequar o imóvel para a gente. Geralmente, ela varia de 4 a 6 meses, né? Para daí eu começar a pagar o aluguel, que é o tempo mais ou menos que a gente tem de obras ali, né? E acho que é isso. Não sei se eu consegui responder seus questionamentos. Nossa, muito bom. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais uma hora. Teria assunto, não tenho dúvidas, né? Pessoal, eu sei que a gente gostaria de continuar com o Edmilson, que foi brilhante na apresentação, brilhante nas contribuições, acho que ajudou todos nós aqui, trouxe uma visão super importante, né? Gostaria muito de agradecer a todos os presentes, agradecer muito o Leonardo, em nome da Pontifícia Universidade Católica, Edmilson, nós agradecemos bastante a sua disponibilidade nessa noite de sexta-feira, que você podia estar com a sua família, está aqui dispondo do seu tempo, agradeço muito, de verdade, acho que é isso. Fiquem à vontade ali, acho que o Leonardo tem os meus contatos ali, pode compartilhar com todos ali, podem me chamar, e-mail, LinkedIn, WhatsApp, o que eu puder contribuir vai ser de grande satisfação para mim. E desejo a vocês aí bastante sucesso aí, porque o mercado de trabalho está precisando de profissionais bem capacitados. Bom, pessoal, obrigado. Leonardo, não sei se você quer tecer alguma palavra de encerramento. Não, só agradecer mesmo o Jimmy pela palestra, achei também muito interessante. Também poderia continuar aqui por bastante tempo, mas infelizmente também tenho que ir pela outra palestra agora. Então, obrigado mais uma vez e é isso aí, sucesso. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite, fiquem bem. Obrigado, Edmilson, mais uma vez. Tudo de bom. A universidade está aberta para você quando quiser. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa noite, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, até mais. Tchau.